Durante um período de crescente perseguição contra os cristãos, de crescente apostasia e disputas sobre a natureza de Jesus Cristo, o apóstolo João registrou seu testemunho do Salvador. Estudar o Evangelho de João pode ajudá-lo a vir e conhecer o Pai Celestial por meio do ministério de seu Filho, Jesus Cristo. O relato de João ensina que aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo podem receber muitas bênçãos, inclusive a vida eterna. Você sabia que um dos maiores exemplos de amor, fé e perseverança que a humanidade já conheceu, até na vida de um simples pescador transformado por Jesus, prepare-se para uma história repleta de milagres, revelações e lições que ecoam até os nossos dias. E lembre-se, no final desse vídeo, vamos compartilhar versículos que podem transformar a nossa fé. Fique até o final. João era um pescador simples, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Ele vivia na pacata da região da Galileia, dedicando sua vida às águas do mar da Galileia. Tudo mudou quando Jesus passou por ali e o chamou para algo muito maior. Venha comigo e eu farei pescador de homens. Palavras de Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 19. Foi neste momento que João deixou tudo para seguir o Mestre, mostrando que um coração disponível pode ser o início de uma jornada extraordinária. O apóstolo João escreveu esse livro. Em todo o livro, ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 13, versículo 23, 19 ao 26, 20 ao 2 e 21 ao versículo 7 e 20. Antes de se tornar um discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, João provavelmente foi discípulo de João Batista. Imagine o impacto desse chamado, um jovem comum de uma família trabalhadora, sendo convidado pelo Filho de Deus. Essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas também a história do cristianismo. Você estaria pronto para dizer sim a um chamado tão radical? Lembre-se de Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando e onde foi escrito? Não sabemos exatamente quando João escreveu esse livro. Estima-se que tenha sido escrito entre 60 anos depois de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Os antigos escritores cristãos do segundo século depois de Cristo presumiram que João escreveu esse livro em Efésios, na Ásia Menor, hoje Turquia. Quais são algumas características marcantes deste livro? Há cerca de 92% do material contido no Evangelho de João não se encontra em nenhum outro relato dos Evangelhos. Isso se deve provavelmente ao fato do que o público-alvo de João, os membros da igreja que já tinham um entendimento sobre Jesus Cristo, eram incontestavelmente diferentes do público-alvo de Mateus, Marcos e Lucas. Dos 7 milagres relatados por João, 5 não foram registrados em nenhum outro evangelho, enquanto Mateus, Marcos e Lucas dão muitas informações sobre o ministério de Jesus na Galileia. João registra muitos acontecimentos ocorridos na Judéia. O evangelho de João é ricamente doutrinário, sendo algum dos principais temas a divindade de Jesus como Filho de Deus, a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo, a necessidade de nascer de novo, a importância do amor ao próximo e de acreditar no Salvador. João enfatizou a divindade de Jesus como Filho de Deus. João registrou mais de 100 referências de Jesus, seu Pai, com mais de 20 referências, somente em João capítulo 14. Uma das maiores contribuições de João é a inclusão dos ensinamentos do Salvador e seus discípulos horas antes de ser preso. Inclusive, a grande oração intercessória oferecida na noite em que sofreu em Getsemane, essa parte do relato de João capítulo 13 ao 17, representa mais de 18% das páginas do livro de João, dando-nos entendimento maior da doutrina do Salvador e do que ele espera de seus discípulos. João se tornou conhecido como um discípulo que Jesus amava.
João, capítulo 13, versículo 23, esse discípulo não era um privilégio arbitrário, mas fruto de uma relação profunda de proximidade com Jesus. Ele testemunhou momentos únicos, como a transfiguração do monte, que se encontra em Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 2, e a agonia de Cristo no Getsêmani. Marcos, capítulo 14, versículo 33 ao 34. João estava aos pés da cruz, quando Jesus confiou a ele a sua própria mãe, Maria. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, que se encontra em João, capítulo 19, versículo 26 ao 27. Pense nisso, enquanto os outros fugiram, João permaneceu firme, mesmo diante do sofrimento mais cruel. Isso nos ensina a importância de sermos leais, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Afinal, é na dor que muitas vezes mostramos o que realmente temos no coração. Como diz Provérbios, capítulo 17 ao 17. O amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. João não apenas demonstrou a lealdade, mas também profunda compreensão de amor. Sua proximidade com Jesus lhe deu uma perspectiva única sobre o significado do verdadeiro amor. Aquele que se sacrifica, que perdoa e que transcende circunstâncias terrenas. Ele internalizou essas lições e a transmitiu em seus escritos, enfatizando que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Essa relação também nos lembra que a proximidade com Deus é um convite para todos. João não era perfeito, mas sua disposição para ouvir, aprender, a seguir a Cristo o transformou da mesma forma quando escolhemos estar perto de Deus. Ele nos molda e nos capacita a realizar grandes feitos, mesmo em meio às adversidades. Se refletirmos sobre o exemplo de João, veremos que o amor e a fé são as bases para uma vida de impacto. Ele foi mais do que um seguidor, ele foi um modelo de lealdade e devoção, um verdadeiro discípulo amado que continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. Após a ressurreição de Jesus, João dedicou sua vida a espalhar o Evangelho. Ele é autor de um dos 4 evangelhos, das 3 cartas que levam seu nome e dos impressionante livro de Apocalipse. Escrito na ilha de Patmos, cada palavra escrita por ele carrega a profundidade de um homem que viveu experiências sobrenaturais. Imagine se fosse nós tivéssemos ali no lugar de João. Será que a gente aguentaria essa tal pressão? É forte. O livro de Apocalipse, por exemplo, é um tesouro de revelações. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 ao 18, João descreve a sua visão de Jesus glorificado quando o vi cair aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Essas palavras continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo, lembrando de que Cristo tem a última palavra sobre a vida e a morte. Vou citar alguns versículos agora de João, resumindo cada capítulo do livro de João. João, capítulo 1. João testifica da divindade e missão pré-mortal de Jesus Cristo de proporcionar salvação a todos os homens. João registra o batismo de Jesus e o chamado de alguns discípulos. João, capítulo 2 ao 4, Jesus Cristo transforma a água em vinho e ele ensina a Nicodemos sobre o renascimento espiritual e testifica a mulher na fonte que ele é o Cristo. Jesus cura o filho de um nobre. João, capítulo 5 ao versículo 7, que diz: o Salvador cura um inválido no tanque de Betesda. O proclama seu poder e sua autoridade divinos.
Ele alimenta mais de 5.000 pessoas em preparação para o seu discurso sobre o pão da vida. Proclama que ele é o Messias e declara na festa dos tabernáculos que somente aqueles que o recebem podem alcançar a vida eterna. João capítulo 8 ao capítulo 10, que diz: por meio da experiência com a mulher apanhada em adultério, Jesus ensina sobre a compaixão e o arrependimento. Ele declara a si mesmo como o Jeová, o grande eu sou, cura um homem que nasceu cego e descreva-se como um bom pastor que ama e dá a vida por suas ovelhas. João capítulo 11 ao capítulo 13, que diz: Jesus traz Lázaro de volta à vida, mostrando seu poder sobre a morte. Ele entra triunfante em Jerusalém durante a última ceia. Jesus lava aos pés de seus discípulos e os ensina a amar uns aos outros. João capítulo 14 ao capítulo 16, Jesus instrui seus discípulos sobre a relação entre o amor e a obediência. Ele promove enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ministrar pessoalmente a seus discípulos. Ele declara que é a videira, a verdadeira, a que venceu o mundo. João capítulo 17 ao capítulo 19, Jesus oferece a oração intercessória em favor de seus discípulos e daqueles que crerem em seus ensinamentos. Ele é traído, preso, julgado e condenado. Depois de sofrer na cruz, ele morre e é sepultado. João capítulo 20 ao 21. Jesus Cristo, agora ressuscitado, aparece a Maria Madalena no jardim do sepulcro e depois alguns de seus discípulos em Jerusalém. Ele parece a 7 de seus discípulos no mar da Galileia e encarrega Pedro de liderar seus discípulos ao ministrar pessoas. A vida de João nos ensina várias lições poderosas. Amor. João enfatizou o amor como o maior mandamento. Em 1 João capítulo 4, versículo 8. Ele escreve que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fidelidade. Ele permaneceu fiel a Jesus até o último momento, mesmo quando isso significa enfrentar perseguição. Esperança. Suas visões em Apocalipse nos lembra que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando tudo parece estar perdido. E agora eu te pergunto, o que você está fazendo hoje para estar mais próximo de Deus e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida? Deixe nos comentários as suas respostas e vamos juntos crescer em fé. Se a história de Apóstolo João tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de inspiração. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Que a vida de João seja motivação para vivermos com amor, fé e coragem todos os dias. Até o próximo vídeo, pessoal.